Seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui ao Diário de Gravação do Fábio Fox. Hoje é dia 21 de setembro de 2025 e eu quero falar dos erros ortográficos da Bíblia. Aliás, são vários erros que a Bíblia contém ortográficos. E aqui eu não estou dizendo que a Bíblia é certa ou errada, ou sobre a história, se é mentira ou verdade. Nosso contexto não é esse. O contexto é, no original, no hebraico, a Kabbalah, ela traz eu vou compartilhar a tela um versículo interessante para a meditação de hoje, dia 21 de setembro, que é João 1:1, que diz: No princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. Na verdade, a palavra era aqui, ela não existe. No original diz: No princípio é o Verbo. E o Verbo está com Deus e o Verbo é Deus. Então, essa palavra era, estava no passado, traduzindo que Deus deixou de ser, que ele estava no princípio. Não, não. Ele sempre esteve. Todo fim de algo é o início de uma nova coisa. E eu quero que você pegue papel e caneta. Vai ser muito importante essa nossa conversa e você tomar nota dela vai fazer uma real diferença na sua participação comigo nesse vídeo. Então eu te peço primeiro um favor. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve. Se esse vídeo ao final fizer sentido, compartilha ele. E se você sentir de trazer o seu pensamento, o seu ponto de vista para essa conversa, você pode deixar isso nos comentários. Dito isso, vamos entender João 1:1. No princípio é o Verbo, o princípio é Deus e o princípio está com Deus. Toda a criação começa a partir disso, do princípio. E tudo começa na palavra, o verbo é a palavra. Todo dia, quando você acorda, o que que acontece com você? Você está no princípio. Todo acordar é um princípio. Acordar pela manhã e perceber que você tem uma nova vida e estar presente a ela é estar presente para o verbo. Porque cada frase é um verbo. Cada palavra reproduz energia e frequência que transforma o teu corpo e a tua vida. E aqui muitos constroem o seu destino com material de dúvida, medo, resignação, porque fala palavras de fragilidade. E a mente confirma isso. E o ambiente se ajusta para corroborar para que isso acontece. E o espírito de muita gente, o que que acontece? Encolhe. Não é poesia vazia, nem otimismo ingênuo. É lei. Assim como uma semente de maçã não vai produzir romã, uma palavra de fraqueza não produz força. O solo fértil da consciência recebe sem julgamento o que lhe é oferecido. Você é jardineiro e rei, semeador e colhedor do seu destino. Desde o início dos tempos, o verdadeiro nome de algo é ter poder sobre ele. E o maior de todos os nomes é aquele que a gente repete sem perceber, através do verbo eu sou. E é muito louco isso. Quando você proclama algo sobre você mesmo, na privacidade do seu coração, essa é a voz que molda o barro da sua existência. E aqui está um milagre também, uma armadilha. Tudo o que você produz através das suas palavras se torna real, verdadeiro. E tudo que você transmite é como você percebe o mundo. Se você diz que é feliz, a vida vai te dar razão para a felicidade. Se você proclamar que é rico, a própria existência te traz riqueza. E não é simples ou da noite para o dia, porque a palavra vem junto de uma ação. A palavra cria. É por isso que os antigos protegiam a sua palavra como quem guarda uma joia sagrada. Por quê? O verbo intencional cria milagres. E a ciência sabe disso. Ah, os antigos xamãs sussurravam nas cavernas palavras, e a mente humana, com a sua dança elétrica, busca confirmar aquilo que acredita. Se você diz, eu sou fraco, o sentido se torna guardião dessa verdade. E aí, a fraqueza toma conta de você. Os sentidos são a direção da palavra. Por isso que é importante você examinar o que você fala. Se você diz assim, ah, eu não consigo, eu não sei,
A sua vida vai estar cheia de não conseguir, eu não sei. Não é mágica. É a arquitetura da consciência. A maioria das pessoas passa a vida assinando contratos invisíveis, acordos tácitos com infortúnio, sem ler as cláusulas da sua linguagem. Quando você diz que você é desajeitado, que você é atrasado, que você é incapaz, você cria existência a isso, porque você é a tua palavra no mundo. Em um momento de consciência, de lucidez, você quebra esses pactos, você escreve novos, porque cada palavra é um tijolo na casa onde você vive amanhã. Entende isso? Para, observa, o que que você está proclamando sem saber? Qual é a realidade que você está construindo ao abrir a tua boca? Quando você pronuncia algo, você está forjando o seu futuro. E é claro que a palavra tem que vir junto das ações, isso é muito importante. Mas quando você proclama, você cria uma iniciação daquilo que você quer construir, porque você é o autor e o personagem, pincel e tela, palavra e eco. Sem medo ou arrogância, eu posso te dizer: eu sou o autor da minha vida. Eu sou o que eu crio através da minha palavra. E com você não é diferente. O universo vai sempre dizer assim seja para tudo aquilo que você transmite através das suas palavras. Eu recomendo que você pegue papel e caneta para tomar nota daquilo que a gente vai falar. Antes que a terra conhecesse nomes, antes que as estrelas fossem numeradas e os homens teciam doutrinas para tentar conter o incontido, existia uma única certeza flutuando no imenso vazio: o ser. Não havia palavra que pudesse capturá-lo, nem linguagem que ousasse nomeá-lo, porque aquilo que simplesmente é sem forma e ilimitado. E no coração desse mistério tem uma vibração silenciosa, uma declaração sem verbo ou qualquer adjetivo, uma presença pura que vive na escuridão da eternidade. O eu sou. Dos sábios caldeus aos monges do Tibete, dos manuscritos ocultos à Bíblia, uma verdade permanece inalterada. A consciência da identidade criativa. E não é esperar para se tornar alguma coisa, é proclamar, declarar o seu espaço e permitir que as fibras invisíveis do universo se organizem em torno da sua palavra. Toda transformação, todo milagre, toda tragédia começa com palavras. Antes de qualquer esforço ou de qualquer ação, ou antes do medo, ou antes da certeza, a palavra. É nesse momento que o fio da realidade começa a se tecer, obediente àquilo que é dito. Você é o arquiteto do seu destino através do seu pensamento, palavras e ação. O mesmo ar que acaricia as árvores se transforma quando você decide transmitir esse ar através das palavras. Por que é palavra? Palavra ecoa sentimento e afirmações, e não é magia ou superstição. É uma lei que está registrada no universo. A identidade precede a matéria. A realidade não é feita de desejos, de declarações, sim. Querer é um sussurro. Palavras é um trovão que sacode a terra. Culturas antigas entenderam isso e guardam zelosamente as palavras. Por isso que tem força o silêncio, porque quando você abre a boca, o poder do silêncio se manifesta. Cada vez que você diz algo, seja por relutância ou euforia, você está moldando o barro da sua existência. Qualquer palavra que você diz são tijolos invisíveis com o qual você constrói o seu mundo. E a ciência do invisível, que alguns chamam de neurociência, ou campo quântico, né, física quântica, eles estão descobrindo o que os antigos já intuíam. A sua percepção seleciona a realidade que você vivencia. E o filtro através do qual você vê a sua vida é moldado pelas ideias que você tem sobre você. Se você decide dizer a você mesmo, não tenho sorte, eu sou atrasado, o seu ambiente vai ser moldado através disso e os seus dias vão ser coloridos por isso que sai da tua boca. Agora, quando você declara poder, as portas que pareciam seladas começam a ceder. Então,
Guarda no teu coração. Não era, é o Verbo. O Verbo se fez carne. Você é a carne, o corpo humano. O Verbo se fez carne. Haja luz e houve luz. Você é a tua palavra. Isso é muito poderoso. Eu peço que você feche os olhos e inspire. E quando pensar em transmitir uma informação, que aquilo que sair da tua boca traga poder para transformar a tua vida. Ouça o silêncio, porque não existe silêncio absoluto. Tudo vibra o tempo todo. E quando você declara a vibração do que você está dizendo, está afirmando e trazendo poder à sua vida. O verbo se fez carne, não a carne se fez verbo. Você é a tua palavra. Você não é o seu corpo. Você não é a sua mente. Você não fala minha eu mente, você fala minha mente. Você é a tua palavra. E cada vez que você declara algo, é como alguém que esculpe um símbolo na rocha, porque cada afirmação ou cada palavra é uma chave, e cada palavra negativa é uma corrente. E a sua palavra não é uma descrição passageira, é uma ordem para o universo, uma dança sagrada entre o que você pensa e diz. Tem uma lacuna aqui, o que você nomeia existe. Há leis que não precisam ser descritas para governar a existência. Leis antigas, como o sussurro do vento nas árvores, ou o ritmo oculto das marés. Leis que não descansam, que não exigem testemunhas e nem pedem permissão para agir. Entre todas elas, há uma que mantém unidos os fios invisíveis da criação, a lei do decreto. Tudo o que é falado é e será e nasce do Verbo. O Verbo se fez carne e ele transmite para o mundo e isso acontece. Isso não é um ato aleatório ou uma chance sem sentido. Isso vem do mais absoluto vazio, a primeira vibração, o som original que surge no silêncio como um decreto eterno. Quando foi dito, haja luz, houve luz, não porque alguém quis, porque foi designado. Quando você entende essa lei, você entende a arte da criação consciente. O decreto não é um apelo, não é um desejo frágil aguardando uma resposta. É uma afirmação que dá forma ao informe. Um comando pronunciado a partir da certeza interior de que cada palavra carrega em si a semente da sua manifestação. Tudo que você pensa e diz, consciente ou inconsciente, se torna um decreto. Cada palavra, carregada de emoção e convicção, fica inscrita no invisível e começa a gestar como uma semente que cedo ou tarde vai nascer no mundo material. O problema no mundo não é a falta de poder, mas o esquecimento da lei do decreto. Decrete a tua vida. A lei do decreto faz total diferença. Quando você decreta e age em cima do que foi decretado, acontece. Guarda isso. Fica presente a isso. Eu quero te fazer um convite. Por falar em palavra, eu estou aqui com o meu livro em mãos. Jogo em Time. Esse livro foi produzido através da palavra. Aquilo que estava na minha mente foi conduzido através do coração, dito, traduzido, escrito e agora está aqui. Esse livro contém todo o poder daquilo que eu faço. É a Bíblia da Sensibiliza. E eu não tenho nada contra a Bíblia. Aliás, eu estudo a Bíblia, eu amo ler a Bíblia, porque ela traz ensinamentos para a vida. O livro de Provérbios, por exemplo, é um livro de completo poder e sabedoria. Agora, o que eu trago neste livro é como foi, através da palavra criada, a Sensibiliza, uma empresa do setor 2.5, do qual eu e alguns diretores estamos à frente, fazendo uma real diferença no mundo e na vida das pessoas. E esse livro é a base. Tem pessoas que leem esse livro, tem um programa dentro da Sensibiliza, onde as pessoas que leem esse livro, elas transformam as suas vidas, jogando em time. Quando você é no mundo a tua palavra, e entende que você pode ser contribuição para o mundo. Jogando em time, estando com as pessoas, você transforma tudo ao seu redor. Então eu te convido a adquirir esse livro. O link para ter acesso a ele está embaixo desse vídeo. Clica aí, vou pedir para você gentilmente clicar e solicitar. Quando você fizer a solicitação e o pagamento,
você vai receber ele no endereço da sua casa. É só você colocar o endereço da residência que você quer receber esse livro e você vai ter ele muito breve aí. É isso. Curta o vídeo, comenta, compartilha. Guarda o poder do decreto. A lei do decreto faz total diferença. Aquilo que você fala se torna evidência no mundo. Portanto, guarde as suas palavras. Seja o guardião daquilo que você diz. Palavras contêm intenções que vêm de uma vibração, de um eco divino que se faz acontecer no mundo. O Verbo se fez carne. Todos os homens são carne, vinda de um Verbo que é Deus. E quando você abre a boca, você é pura expressão do divino no mundo. Paz e bênção. E até um próximo diário.